Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Luciano Medeiros. O meu vídeo de hoje ele tem como tema: seja disruptivo e realize os seus sonhos. Porque para a gente realmente realizar os nossos sonhos, a gente precisa muitas vezes quebrar com os paradigmas vigentes, quebrar com aquilo que nós estamos acostumados a pensar, a nossa forma de ser habitual, né? Isso é muito importante. Então, esse nome disruptivo ele vem justamente dessa questão da transformação, né? Ele está sendo muito falado na atualidade porque a tecnologia da informação cresceu bastante e hoje em dia está impactando todas as áreas. A gente teve aí a era da agricultura, depois fomos para a era industrial e agora nós estamos vivendo essa era da tecnologia, essa era da informação ou a era digital, né? E também as pessoas estão falando na terceira revolução industrial, que é justamente esse momento onde os paradigmas eles estão sendo quebrados de maneira muito rápida. Então é como esse pensamento disruptivo, né, que eu quero trazer para a gente, porque se a gente quer realmente construir uma nova realidade, a gente quer alcançar novos objetivos na nossa vida, a gente não pode alcançá-lo com a mesma mente, com a mesma forma de pensar que habitualmente a gente tem feito. A gente precisa encontrar esse novo formato. E para isso eu quero começar meu vídeo falando sobre a natureza da realidade, que é justamente para a gente começar a entender por que muitas vezes a gente se sente tão preso a uma forma de pensar, de agir, né, que a gente foi, de certa forma, aprisionado porque a gente foi ensinado assim. A gente vê ainda muitas pessoas acreditando, né, nesses modelos de pensamento e às vezes a gente cai nessa cilada. Então, eu estou falando tudo isso para te explicar, né, justamente esse modelo atual da visão quântica, que é uma visão que trouxe uma ruptura com o mundo, como as coisas aconteciam, né? Mas, para a gente iniciar a nossa conversa, eu quero te falar sobre os tempos modernos, que foi um período da história em que as pessoas imaginavam que o mundo ele era pré-determinado, que o mundo ele já tinha sido estabelecido com um jeito, né, de acontecer, já com os finais pré-estabelecidos e que nós estávamos aqui apenas para cumprir aquilo que já estava pré-determinado. É como se fosse uma peça de teatro que já foi escrita e você é um ator dessa peça, mas o seu papel ele já foi escrito, então já existe aí um final. Não adianta você querer fazer diferente, né? E esse modelo, essa visão de ser, ficou conhecida, né, como modelo cartesiano, ou então modelo newtoniano. E os dois principais autores dessa época eram dois físicos e dois matemáticos, René Descartes, que ele era francês, e o inglês Isaac Newton. Então, todos os dois eles colaboraram para construir essa visão de máquina do universo, né? A máquina é um instrumento, um sistema fechado, que você liga a ela e ela vai dar o resultado pelo qual ela foi programada para fazer. Então, as pessoas não imaginavam que tudo estava pré-estabelecido e que você não teria como interferir no andar das coisas. E essa visão de mundo, né, ela ficou presente durante muitos anos. René Descartes, ele era um homem muito inteligente, que inclusive ele ele foi o autor, né, da matemática atual como nós concebemos a matemática moderna, né, do jeito que ela é ensinada hoje em dia. Então, muitas das suas teorias serviram justamente para consolidar esses conhecimentos, né, da área do cálculo, da área da matemática, da área da física. Mas ele teve um grande problema, porque ele não conseguia explicar o pensamento humano. Ele não conseguia explicar a relação entre pensamento e matéria, porque os dois estavam relacionados, mas como ele não conseguia explicar, ele disse o seguinte, que a ciência ela vai se ocupar de explicar e de entender os fenômenos físicos e as questões de pensamento e mente que tem a ver com você entender Deus vai ser da área da religião. Então ele meio que afastou a ciência dessa discussão. Isaac Newton, ele foi um grande físico, né? Esse nome acho que todo mundo conhece. E ele também, através das suas teorias, né? Através dos seus experimentos da física, das leis da física, ele falou que o mundo ele podia ser, a gente conseguia entender o mundo através de cálculos, porque ele estava assim predeterminado, né? Então,
através de cálculos, através de equações matemáticas, a gente conseguiria entender esse mundo que ele era altamente previsível. Então você conseguia saber onde as coisas iriam, como é que as coisas iriam acontecer, né? Porque existia aí esse cálculo, esse tipo de pensamento. E esse pensamento ele ganhou muitos adeptos e na época, né, esse pensamento do mundo moderno, ele meio que rompeu o pensamento anterior, que era a moral vigente, né, da religião. Então, ele colocou esse novo pensamento, né, que era um pouco mais moderno, mas 200 anos depois, esse pensamento ele também começou a ser questionado e ele foi realmente abalado nas suas bases, que foi através dos experimentos de Einstein. Então, Einstein, ele estava preocupado em estudar o comportamento da luz, o comportamento enigmático da luz, porque através dos seus experimentos ele começou a observar que a luz, uma hora, ela se comportava como partícula e outra hora como energia. Partícula e energia. E dependendo do observador, ou seja, da pessoa que observava, ela seria partícula quando as pessoas estavam observando e ela seria energia quando as pessoas não estavam observando. E isso daí realmente fez com que as pessoas começassem a observar que aquele modelo de mundo sólido, né, que foi criado anteriormente por Newton e por Descartes, não era, o mundo não era sólido, o mundo ele tinha componentes de energia, né, porque tudo no mundo era conhecido, era formado também de energia. E foi a partir daí que começou a surgir uma nova área de conhecimento denominada de física quântica. Então, a física quântica é diferente da física tradicional, porque a física quântica ela vai começar a estudar esses fenômenos do mundo quântico, do mundo subatômico, do mundo microscópico, né? Então, as teorias da física do mundo físico, do mundo macro, ele não se adequava ao mundo microscópico, ou seja, ao mundo subatômico. E aí, os experimentos físicos começaram a surgir e as pessoas começaram a ter uma nova visão em relação à realidade da natureza. O mundo, como a gente imaginava que era pré-concebido, já não era mais daquele jeito, né? E aí toda essa mudança de paradigma teve efeito, né, em todas as áreas, né? Na cultura, na religião, na filosofia, as pessoas começaram hoje em dia, por exemplo, né, a gente entende essa visão do mundo quântico e aí novas teorias estão sendo estabelecidas. Então, existem muitos autores hoje em dia eles, que eles estão aí se empenhando em estudar essa visão de mundo, né, do mundo da física quântica, junto com a espiritualidade, junto com você tentar entender como funciona o universo. E aí, esses que estão estudando, né, a relação entre mente e matéria, eles começaram a observar, né, coisas que são surpreendentes e que estão sendo colocadas aí como o mundo funciona. Então, por exemplo, quando você vai observar o comportamento do elétron, o elétron ele pode estar em todas as partes e ele só se manifesta a partir do momento em que a pessoa, o observador enxerga ele, né? Então, a partir daí, os conceitos, né, de mente e de matéria, eles se relacionaram, porque o mundo material ele só existe a partir da hora que as pessoas enxergam ele, né? E os elétrons, eles vivem num campo de energia, né, que onde eles são invisíveis, mas eles só ficam visíveis quando as pessoas olham para ele, né? Então eles estão aí num campo invisível chamado de campo eletromagnético, né? E aí, a partir dessa visão da física quântica, as pessoas começaram a, a exportar isso daí para tentar entender como a realidade funciona. Então, muitos autores da física quântica, eles falam do campo quântico, que seria um campo invisível, onde lá existem infinitas possibilidades, e que você vai acessando essas infinitas possibilidades através da sua assinatura vibracional, que é a forma como você está vibrando naquele momento, e você vai acessando essas realidades. Então, por exemplo,
Existem infinitas versões de você nesse mundo quântico. Existe você pobre, existe você rico, existe você doente, existe você casado, você solteiro, né? Infinitas possibilidades. E a partir do momento em que cada uma dessas possibilidades, elas existem como uma assinatura eletromagnética. E você também tem a sua assinatura eletromagnética, que tem a ver com o seu estado de ser atual. E essa assinatura eletromagnética, de maneira individual, ela é feita a partir daquilo que você pensa, daquilo que você guarda em você como pensamentos, como imagens, como palavras e como sentimentos. Então, isso aí forma a sua assinatura vibracional. E aí, ela precisa corresponder a essa assinatura vibracional que está também no campo quântico. E aí, você vai acessando e você vai assistindo aquela realidade. Então, para explicar isso de maneira mais didática, a gente pode pensar o seguinte, que o nosso pensamento ele é elétrico e o nosso sentimento ele é magnético. Então, um pensamento ele envia um sinal elétrico para o campo quântico ou campo eletromagnético e o seu sentimento ele puxa essa realidade de lá para a sua vida atual, porque o sentimento ele é magnético, né? Uma outra forma da gente também estabelecer uma metáfora para tentar entender como as coisas funcionam na visão quântica é você imaginar, por exemplo, que você está sentado num sofá. Quando você está sentado nesse sofá, né, você está na frente do seu sofá, tem sua TV a cabo. E aí existem diversos sinais eletromagnéticos que passam sobre você. A partir do momento que você liga o decodificador, ele vai te mostrando os canais e você vai assistindo aqueles canais, né? Mas não é porque você não está vendo esses sinais eletromagnéticos que eles não existem. Eles existem e estão em toda parte. Você pode, de repente, ligar o seu, esse seu codificador, né, na casa do seu amigo, em outra cidade, mas ele vai conectar essas frequências. Então, da mesma forma, funciona com a gente. Quando nós estamos vivendo, existe um sinal eletromagnético, que a gente chama de assinatura eletromagnética. Cada pessoa tem, né? Nosso estado vibracional. E, a partir daí, nós vamos acessando as realidades do mundo quântico, nós vamos assistindo. Então, cada evento que, em potencial, que poderia ter na sua vida, existe com uma assinatura eletromagnética. Então, de maneira explicando essa metáfora, certo? Existe uma assinatura eletromagnética para a pobreza, para a riqueza, para a doença, para a saúde, para você casado, você com R$ 1 milhão, para a crise, né? E a partir do momento em que a gente vai se conectando, colocando a nossa energia vibracional, nossa assinatura vibracional nessas frequências, a gente vai acessando e vai assistindo isso na nossa vida. Então, essa visão realmente faz muito sentido, porque vocês já devem ter passado pela possibilidade, né, pelas situações, pelas experiências, de você vibrar positivo e você vê que realmente, quando você vibra positivo, você acredita, você consegue alcançar aquilo, né? Você está em estado vibracional. Mas quando a gente está em um estado vibracional negativo, que você não acredita, não tem como aquilo vir para você. Então, faz muito sentido isso, né? Uma metáfora para tentar entender como as coisas funcionam no universo. Mas o campo quântico, ele não responde ao que você deseja, mas sim ao que você é. Então, não adianta você ter pensamentos e objetivos e você não ter tudo isso aí em harmonia dentro de você, né? Você tem que ser coerente, coerente com os seus pensamentos e com as suas ações. Então, por exemplo, eu posso estar aqui pensando na prosperidade, vibrando na prosperidade, mas de repente eu assisto a televisão e eu acredito que a crise vai me trazer infortúnios, que eu vou perder tudo com a crise. Então, eu vejo alguém que está doente e eu acredito que eu vou ficar doente também. Então, a gente precisa manter essa coerência, né? As nossas ações precisam estar de acordo, né? Você quer ser próximo, mas você ter ações anti-prosperidade. Então, você querer se casar, mas de repente você está aí tendo ações de uma pessoa que vive como solteira, por exemplo, né? Então a gente tem que ter coerência nisso tudo, né?
Porque, como eu falei, né, o campo quântico ele não responde ao que nós queremos, e sim ao que nós somos. Então, se eu quero ser próspero, eu preciso ser próspero. É aquela visão de você viver como se fosse próspero. Porque aí você vai alinhando o seu estado vibracional e você vai acessando isso no campo, né? Você tem que viver como se você estivesse aí namorando com a pessoa dos seus sonhos. Você tem que viver como se você estivesse já tendo o trabalho dos seus sonhos, se tivesse passado naquele concurso público que você quer. Então, isso daí é você ser realmente coerente. Então, eu trouxe aqui essas informações justamente para te falar, né, que nós precisamos quebrar esse paradigma dentro da gente. A informação que a gente traz, ela é muito importante, porque isso aí vai abalando as nossas crenças. E a partir do momento que a gente vai abalando as nossas crenças, a gente se abre a novas possibilidades, tá bom? Um forte abraço para vocês e fiquem na fé que a gente consegue tudo que a gente quer a partir do momento que a gente se sintoniza com o nosso estado vibracional referente aos nossos sonhos. Um grande abraço.